Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, Raízes da Restauração, a Gênese Histórica do Conceito de Volta à Bíblia, do C. Leonard Allen e Richard T. Hughes, publicado pela editora Vida Cristã. Agradeço aí você que prestigia aí os livros que eu leio aqui no meu canal, são livros todo de assunto cristão. Espero aí que você já deixe o like, compartilhe esse vídeo. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, para que o canal cresça cada vez mais e a palavra de Deus chegue a mais e mais lugares, tá? Aproveita aí, dá uma olhada aí na minha playlist, tem mais de 30 livros com conteúdo cristão, lido aí na íntegra, para você crescer espiritualmente, assim como eu estou crescendo espiritualmente lendo esses livros. E se ficar alguma dúvida do que eu vou ler aqui hoje, você pode mandar aí um e-mail para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo. É ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar, estudar a Bíblia com você, tudo isso gratuitamente, tá bem? Então vamos ao capítulo agora que vai falar sobre raízes entre os puritanos da Nova Inglaterra. Vou ler um dizer aqui de Primícias da Nova Inglaterra, de 1643, abre aspas. Nossos esforços são no sentido de termos todas as instituições, abre parênteses, de Cristo, em sua simplicidade inicial, sem nenhum tempero humano, tendo a liberdade de desfrutar de tudo o que Deus nos ordena e, no entanto, não estamos obrigados a nada além daquilo que ele nos ordena. Fecha aspas. A partir da década de 1630, o puritanismo inglês, com todo o seu entusiasmo pela restauração dos padrões da igreja primitiva, foi transplantado para a América. Veremos agora como isso aconteceu, dando sequência ao próximo episódio da história das nossas raízes. Subtítulo: A Grande Migração. Como vimos no capítulo anterior, o movimento puritano tomou a forma de uma grande cruzada contra as, entre aspas, invenções humanas, que haviam penetrado na igreja inglesa. Décadas após décadas, os puritanos prosseguiram com seus protestos, mas conseguiram muito pouco resultado. Na década de 1620, eles começaram a perder terreno. Bispos anglicanos como William Laud, de Londres, começaram a impor com maior severidade a liturgia oficial e a introduzir novas, entre aspas, invenções no culto religioso. Puritanos não conformistas eram presos com frequência cada vez maior, enquanto as esperanças de restauração da igreja genuína se desvaneciam e a perspectiva de punição divina sobre a Inglaterra aumentava, muitos pensavam em ir colonizar a América. Desculpa, engasguei aqui, pessoal. Deixa eu tomar uma aguinha. Para dar uma molhada nas palavras, como eu vi um rapaz falando uma vez. Continuando aqui. Um pequeno grupo de puritanos separatistas ingleses desembarcou em Plymouth Rock em 1620. Mas foi em 1629 que a grande migração realmente começou. Sob os auspícios da, abre aspas, Massachusetts Bay Company, fecha aspas, Companhia
Baía de Massachusetts, mais de 400 pessoas partiram para o Novo Mundo em 1630, em uma frota de navios comandada por John Withrop. Logo que chegaram, lançaram-se à construção de uma comunidade bíblica, na qual tanto a igreja como as instituições civis seriam moldadas de acordo com padrões bíblicos. Em torno de 1640, talvez cerca de 20 mil pessoas, em sua grande maioria simpatizantes dos puritanos, haviam chegado à colônia da Baía de Massachusetts, procurando tomar parte nesse grande empreendimento. A grande quantidade de escritos deixado pela primeira geração da Nova Inglaterra revela, claramente, as razões de sua vinda para o Novo Mundo. Em primeiro lugar, eles procuravam um, entre aspas, lugar de refúgio, para escapar das condições adversas que previam para a Inglaterra. Muitos puritanos acreditavam que a Inglaterra, em virtude de não ter conseguido manter o seu pacto nacional com Deus e restaurado a verdadeira igreja, estava agora diante de um catastrófico juízo divino. E havia ainda a questão mais premente da perseguição àqueles que não se submetiam às cerimônias anglicanas. Em segundo lugar, os puritanos deixaram a Inglaterra por causa do grande desejo de escapar das, entre aspas, invenções humanas no culto e encontrar a, entre aspas, liberdade das ordenanças cristãs. Dois ministros puritanos escreveram que eles tinham decidido fugir para o deserto, porque o culto e as invenções humanas haviam se tornado a tal ponto intoleráveis que as consequências dos santos de Deus, iluminadas pela verdade, não mais podia suportá-los. Esses motivos, que eram frequentemente lembrados, ficam muito mais claros através de um escrito que mais tarde de um escritor que mais tarde escreveu, abre aspas, nossos esforços são no sentido de termos todas as instituições de Cristo, nada além delas, e toda aquela simplicidade inicial, sem nenhum tempero humano, tendo a liberdade de desfrutar de tudo o que Deus nos ordena, e, no entanto, não estamos obrigados a nada além daquilo que ele nos ordena. Fecha aspas. Nós poderíamos, sem exagero, dizer que o empreendimento da Nova Inglaterra teve o caráter de uma cruzada restauracionista. Subtítulo: A perspectiva restauracionista. Como vimos no quarto capítulo, a perspectiva restauracionista havia sido, durante muito tempo, alimentada pelo movimento puritano inglês, e sua importância para a formação do puritanismo americano é tal que não poderia ser superestimada. Uma das mais impressionantes expressões dessa perspectiva é dada por John Cotton, 1584 a 1652, o mais destacado ministro religioso da geração que fundou Massachusetts. Ele escreveu, abre aspas, nenhuma nova tradição deve ser imposta a nós, entre parênteses, mas somente aquela que nós temos tido desde o princípio, verdadeira antiguidade
é aquela que traz o que é original desde o princípio. Se alguma forma religiosa não for sustentada por uma autoridade mais elevada do que os primeiros pais da igreja, então é algo muito novo. Nenhum outro escrito além das escrituras pode reivindicar verdadeira antiguidade. Todos os erros são aberrações desde o princípio. Para concluir, vivam vidas antigas. Sua obediência deve ser pautada por uma norma antiga, aonde nos caminhos antigos. Andem nos caminhos antigos. Desculpa. Fecha aspas. A velha, a Nova Inglaterra, da velha à Nova Inglaterra, a verdadeira antiguidade, entre aspas aqui, né? Entre aspas, verdadeira antiguidade, tornou-se a prova decisiva em relação a todas as coisas referentes à igreja. Os primeiros puritanos americanos procuraram demonstrar que as igrejas que eles implantaram em Massachusetts nada mais eram do que as primeiras igrejas que haviam sido restauradas. Em virtude de sua grande influência, John Cotton exemplifica muito bem o restauracionismo da Nova Inglaterra. Cotton transferiu-se para Massachusetts em 1633, aos 48 anos de idade. Na Inglaterra, ele havia sido um dos mais bem preparados e respeitados de todos os pregadores puritanos. No Novo Mundo, ele logo se tornou o mais importante teórico e defensor do sistema congregacional emergente. A mais completa obra de Cotton foi escrita em torno de 1642 e era intitulada The Why of the Church of Christ in New England. Fecha aspas. A maneira de ser da Igreja de Cristo na Nova Inglaterra, traduzindo. Esta obra abordava a formação de uma igreja, a admissão de membros, quais deveriam ser os oficiais de uma igreja, a observância adequada das ordenanças de Cristo e outros assuntos relacionados a costumes e práticas na igreja. Cotton acreditava que o plano bíblico mostrava que uma igreja não deveria ser maior do que uma congregação única e que ela deveria originar-se através de um acordo formal. Ele deu também uma descrição detalhada a respeito de como uma igreja deveria ser formada. Primeiramente, todos os prováveis membros da igreja examinar-se-iam uns aos outros no tocante à solidez de suas doutrinas e às suas experiências em relação à graça salvadora. Então eles fariam um pacto prometendo manter a lei de Deus e a pureza da congregação. Uma vez constituída, a congregação escolheria os seus oficiais. Um pastor ou mestre, presbítero e diáconos. Daí por diante, quando alguém quisesse se tornar membro da congregação, deveria ser examinado pelos presbíteros, solicitado a professar publicamente a sua fé e assim o pacto e assinar o pacto da igreja. Essa maneira de constituir as igrejas, eu estou lendo aqui, mas isso não quer dizer que eu concordo com tudo que eu estou lendo aqui, tá, pessoal? Isso aqui é o que está aqui no livro, que é a história de como chegou aqui, né, a raiz da restauração.
É o passo a passo aí de como foi chegando. Essa maneira de constituir as igrejas, pensava Cotton, era a maneira bíblica, firmada nas relações de Deus com Israel, de acordo com a aliança entre eles, e que continuou em seu relacionamento com os cristãos. O que o incomodava era que o Novo Testamento não dá um exemplo claro de aplicação dessa aliança em relação às igrejas. Todavia, ele tinha uma resposta para isso. Abre aspas. Nos dias do Novo Testamento, fecha aspas, escreveu ele, abre aspas de novo, sendo as autoridades e os príncipes da terra aliados entre si e inimigos da igreja, os apóstolos entenderam que seria mais adequado não falar dessa aliança claramente, mas sim através de parábolas e figuras. Fecha aspas. Cotton achava que Deus havia desejado esse tipo de procedimento para os tempos mais puros e que agora era necessário que os não convertidos que procurassem encontrar um lugar dentro da igreja fossem mantidos fora dela. Tanto quanto defendia a aliança com a igreja como quanto lutava contra quaisquer, entre aspas, cerimônias meramente humanas. Cotton procurava fazer com que todas as coisas fossem moldadas de acordo com o padrão bíblico. As pessoas não deveriam fazer nada, tanto no culto como no governo da igreja, escreveu ele, abre aspas, por suas próprias ideias, fecha aspas. Antes, elas deveriam fazer tudo de acordo com a vontade de Cristo, revelada em sua palavra. Todas as formas de adoração inventadas e decretadas por homens deveriam ser desprezadas, porque se essas formas tivessem sido uma ordenança do Senhor, o próprio Senhor, ou pelo menos algum dos apóstolos ou profetas, não teria escondido da igreja essa parte do conselho de Deus. Os puritanos acreditavam que as instruções dadas por Deus na Bíblia eram detalhadas e completas, não havendo lugar para complementações. A Igreja Apostólica Primitiva, dizia Cotton, com entusiasmo, foi mais abundante e completamente justa do que tudo o que existiu antes dela e do que tudo o que haverá depois na face da terra. Consequentemente, ele concluiu que não existe a maneira falsa, mas sim a aberração em relação à primeira instituição. A paixão de Cotton pela restauração dos padrões bíblicos é claramente vista em dois assuntos que acompanharam sua carreira de ministro religioso, um de 1611, um ano depois de sua ordenação, e outro da década de 1640. Em 1611, enquanto ainda era membro da Universidade de Cambridge, Cotton escreveu um ensaio em que defendia que o dia do Senhor deveria ser guardado de entardecer a entardecer e não do amanhecer ao amanhecer seguinte, como era a prática comum na Inglaterra. Ele insistia em que fosse guardado de entardecer a entardecer, porque isso havia sido estabelecido na primeira instituição dos tempos, e assim havia sido a prática e a interpretação da igreja primitiva. Esse ponto de vista de Cotton nunca chegou a ter ampla aceitação na Inglaterra, mas predominou na observância do Dia do Senhor na Nova Inglaterra. O outro assunto
apareceu mais tarde na carreira de Cotton e estava relacionado à música na igreja. No final da década de 1630, Cotton e alguns outros destacados ministros religiosos foram solicitados a fazer uma tradução mais literal de alguns salmos para serem utilizados no louvor congregacional. Esse trabalho e publi- concluído e publicado em 1640, tornou-se conhecido como o By Psalm Book, livro de Salmo da Baia, em referência à Baía de Plymouth, N. do T. Cotton observou no seu prefácio a essa obra que, nos tempos antigos, o livro de Salmo havia sido o padrão para o cântico congregacional. Isso tornava proscritos todos os demais hinos e, inclusive aqueles compostos através dos dons de homens piedosos em todas as épocas da Igreja. Deveriam ser considerados como acrescidos não autorizados ao padrão primitivo, juntamente com a nova tradução dos Salmos para guiar o canto congregacional. Cotton manifestou sua esperança de que, assim como nós gostamos de outras ordenanças, assim também viremos a gostar desta em sua pureza original. Deixa eu tomar uma água, pessoal. Alguns anos mais tarde, Cotton escreveu novamente a respeito desse assunto, argumentando firmemente contra o direito da Igreja inventar cânticos espirituais. Cânticos elaborados por pessoas, insistia ele, não são apropriadas para serem cantados nas solenes assembleias da Igreja, uma vez que lhes falta o espírito e a vida dos salmos bíblicos. Todavia, Deus havia conferido aos seres humanos a liberdade de inventar melodias, uma vez que ele tinha decidido não revelar as melodias originais hebraicas. Cotton também sustentava que a utilização de instrumentos durante os cultos, embora permitida na antiga Israel, era inadequada. O cântico com instrumentos no templos do Velho Testamento, escreveu ele, era algo típico e, desse modo, uma adoração cerimonial que, portanto, cessou. Nenhuma voz deve agora ser ouvida na Igreja de Cristo, a não ser aquela com significado e que seja edificante, coisas que a voz dos instrumentos não é. Com relação ao assunto do cântico congregacional, como a todos os demais, Cotton concluiu que os cristãos deveriam resgatar os tempos mais puros, uma vez que, nos séculos que eles se seguiram, a adoração a Cristo havia sido sobrecarregada com invenções, de que mais davam a impressão de superstição do que da pura devoção primitiva. As igrejas de Massachusetts, acreditava Cotton, seguiam quase que exatamente o padrão bíblico original. Todavia, alguns de seus críticos discordavam disso. Eles acusavam o padrão congregacional de ser algo apenas de ontem, recentemente formado, desconhecido e a respeito da qual a igreja das épocas anteriores nem sequer havia ouvido falar. Longe de ser essa uma instituição nova, revidava Cotton, ela era, na realidade, muito antiga, sim, tão antiga que sua antiguidade era trazida
dos dias mais antigos e do próprio Senhor Jesus. O caminho em que andavam os puritanos, na verdade, era o mesmo em que a igreja primitiva andou durante os primeiros 300 anos. Subtítulo: Tensões e ironias. Cotton e os outros líderes de Massachusetts procuraram moldar não apenas as igrejas de acordo com o padrão bíblico, mas também tentaram fazer o mesmo em relação às instituições políticas da colônia. Os ministros religiosos e as autoridades da colônia da Baía de Massachusetts acreditavam que Deus havia exposto na Bíblia a vontade divina para a organização civil, assim como havia feito para, para a da Igreja. Portanto, os assuntos cívicos, assim como os religiosos, deveriam ser pautados tanto quanto possível conforme a lei e o padrão bíblicos. O destacado ministro religioso Thomas Shepard escreveu que as Escrituras como um todo contêm a diretriz perfeita para todas as atividades morais. E John Cotton escreveu que a palavra e as Escrituras de Deus contêm um programa de diretrizes não apenas para a teologia, mas também para a ética, a economia, a política, o governo da igreja e a profecia e os assuntos acadêmicos. Consequentemente, quando os colonos da Baía de Massachusetts procuraram elaborar uma legislação para a nova colônia, eles retiraram muita coisa do Código de Lei de Moisés do Velho Testamento, colocando sua confiança no maior legislador que já existiu. Eles esperavam, como disse um puritano, conservar as ruínas do mundo agonizante pelo resgate da beleza original da maneira de governar. Na liberdade do Novo Mundo, os puritanos procuravam construir uma comunidade santa, edificada sobre bases puramente bíblicas. Eles se atiraram a essa obra com grande confiança e crescente entusiasmo, impulsionados pela convicção de que, através da restauração da Igreja e da sociedade, conforme o plano original de Deus, eles estariam colaborando para a implantação do reino de Deus na Terra. Algumas situações de tensão, todavia, marcaram os seus esforços quase desde o princípio. Inicialmente, os puritanos viam claramente que a tarefa de restauração e purificação deveria ser uma obra contínua. Durante décadas, os seus líderes haviam insistido numa maior purificação da igreja inglesa. Eles haviam incitado as pessoas a que se manifestassem abertas para uma luz ainda mais intensa do que a que brilha agora. E, dentro mesmo de suas próprias fileiras, muitos puritanos reconhecia que a procura da verdade deveria ser contínua, uma vez que havia a tendência humana persistente para as invenções, a presunção e o embotamento espiritual. A partir dessa perspectiva, John Cotton alertava que, embora as igrejas da Nova Inglaterra apresentassem uma reforma aparentemente maior do que quaisquer outras igrejas, elas não poderiam descansar na reforma ou em certos aspectos dela.
Semelhantemente, outros insistiam que a Nova Inglaterra deveria resistir à presunção de já haver atingido uma perfeita reforma. Todavia, os puritanos da Nova Inglaterra sucumbiram exatamente a essa presunção. Em pouco tempo estavam convencidos de que havia restaurado, em sua mais pura forma, todas as práticas originalmente ordenadas por Deus. John Cotton escreveu de modo um tanto arrogante que as igrejas da Nova Inglaterra estavam tão próximas quanto seria possível daquilo que o Senhor Jesus teria edificado, se ele aqui estivesse em pessoa. A confiança que os puritanos tinham de que eles haviam resgatado totalmente o caminho antigo e puro era tanta que eles frequentemente procuravam constranger os batistas, os, os quáqueres e outros grupos dissidentes a se conformarem aos padrões doutrinários puritanos. Como um exemplo disso, em 1651, autoridades puritanas prenderam vários batistas e açoitaram publicamente um deles. Notícias desse tratamento brutal chegaram à Inglaterra e várias pessoas escreveram para Massachusetts protestando contra isso. Uma carta enviada a Cotton levantava uma questão espinhosa. Dois pontos. Como podia os habitantes da Nova Inglaterra constranger a outros quando eles mesmos haviam fugido por causa dos constrangimentos que sofriam? A resposta de Cotton é reveladora. Abre aspas. Existe uma enorme diferença, fecha aspas, escreveu ele, abre aspas de novo, entre as intenções dos homens e as práticas instituídas por Deus. Nós fugimos das intenções dos homens, às quais nós também estávamos sendo compelidos. Nós não compelimos ninguém às coisas instituídas pelos homens, fecha aspas. Os puritanos, convencidos de que conhecia a verdade de Deus a respeito de todos os assuntos importantes, sentia-se divinamente justificados a constranger aqueles que disseminava erros teológicos. Subtítulo: A dissensão puritana. Deixa eu beber mais um pouquinho d'água. Subtítulo: A dissensão puritana. Algumas pessoas na Nova Inglaterra, todavia, questionavam essas afirmações um tanto pretensiosas. Uma delas foi Roger Williams, 1603, não tem certeza aqui porque tem uma interrogação junto, a 1683. O fundador de Rhode Island. Williams foi desterrado da colônia da Baía de Massachusetts em 1636. Em virtude de sua insistência no sentido de que a Igreja de Cristo não fosse sustentada pelo poder civil e de que a própria concepção de uma igreja estabelecida oficialmente seria blasfema. Pouco depois do seu exílio, Williams escreveu uma carta para John Cotton, argumentando que, apesar de todas as afirmações confiantes que faziam, a restauração ainda não havia sido completamente entre as igrejas de Massachusetts. Williams acusava-os de, a despeito de todo o progresso significativo em direção ao cristianismo primitivo, ainda assim, vocês nunca saíram do deserto até hoje.
Ele acusava-os de não haverem rompido completamente com a Igreja da Inglaterra e, desse modo, separado a Igreja do mundo. Williams aconselhou-os a retirarem-se vocês mesmos com uma santa violência do monte de estrume dessa terra e a completarem a santificação no temor do Senhor. Nos meses que se seguiram ao envio dessa carta a Cotton, a grande preocupação de William era a respeito da pureza e da completa restauração da igreja. Levou-o a assumir posições cada vez mais radicais. Em torno de 1638, ele havia se convencido de que o batismo das Escrituras envolvia a imersão de crentes adultos e não a aspersão de crianças. Como resultado disso, ele e cerca de 10 outras pessoas rebatizaram-se mutuamente e juntos continuariam a primeira igreja batista de Providence, em Rhode Island. Todavia, sua ligação com essa igreja foi muito breve. Dentro de poucos meses, ele deixou a congregação batista e nunca mais se associou, de maneira explícita, a nenhuma outra igreja. Williams tomou essa difícil decisão porque passou a acreditar que a verdadeira Igreja de Cristo havia cessado de existir. O afastamento que houve das condições e do culto cristão primitivo tinha sido de tal modo absoluto, concluiu ele, que havia ocorrido uma desolação de Sião, uma completa derrocada da Igreja e do ministério de Jesus Cristo. O padrão do Novo Testamento, acreditava ele, demonstrava que as igrejas eram formadas apenas por apóstolos e por aqueles diretamente enviados por eles. Todavia, a cadeia de autoridade apostólica havia sido rompida por um grande influxo de mundanismo ocorrido por pouco tempo depois do imperador Constantino, meados do século IV depois de Cristo. Portanto, mais nenhuma autoridade restou a partir daquela época para a implantação da igreja, conforme o padrão inicial. Quaisquer tentativa nesse sentido, alertava Williams, resultava apenas em grande erro e desvio dos padrões e práticas instituídas por Jesus Cristo. Ele sustentava que a tarefa agora não era a de implantar igrejas, mas a de expor e denunciar a corrupção do cristianismo e aguardar pela iminente restauração da Sião perdida. Para Williams, portanto, a restauração da verdadeira igreja era uma impossibilidade humana. Apenas Deus, no tempo divinamente escolhido, poderia fazê-lo. Quando esse tempo chegasse, Deus enviaria novos apóstolos para proclamar o antigo evangelho com poder e, assim, constituir congregações apostólicas. Com a chegada novos apóstolos, haveria um novo Pentecostes, com grandes demonstrações de poder espiritual e conversões em massa. Todas as ordenanças originais de Cristo, o batismo por imersão em rios, a ceia do Senhor e a imposição de mãos, por exemplo, seriam novamente instituídos e finalmente observados. Quando o tempo da restauração chegasse, as pessoas não teriam nenhuma dificuldade em reconhecer
a verdadeira igreja. Não haveria necessidade de discussões a respeito da sua verdadeira natureza e da sua correta organização. Na realidade, Williams acreditava que as próprias controvérsias intermináveis que haviam em sua época constituíam um eloquente testemunho da ausência da verdadeira Igreja de Cristo. Apesar do desmoronamento da verdadeira Igreja no século IV, Williams acreditava que, através dos séculos que se seguiram, Deus havia levantado muitas testemunhas para conduzir o seu povo exilado. Essas testemunhas eram figuras heróicas como João Wycliffe, João Hus, Martinho Lutero e João Calvino, que haviam sustentado a verdade cristã às custas de grande sacrifício pessoal. Apesar disso, esses grandes líderes não haviam conseguido enxergar suas práticas falsas e se arrependido completamente delas. Williams observou que Lutero, por exemplo, continuou a apegar-se a várias abominações grosseiras com relação a culto a Deus, mas que ele ainda possuía a vida de Cristo, de Jesus Cristo nele, e ajudou a levar essa vida a milhares de outros. Roger Williams possuía um agudo senso de limitação de todos os juízos humanos do presente. Ele acreditava que uma simples observação histórica seria suficiente para nos fornecer abundantemente evidências de que todas as reformas humanas são falíveis. Vendo as tentativas de seus irmãos no sentido de impor a ortodoxia sobre os outros, ele lhes perguntava, abre aspas, porventura não existiram reformadores tão celestiais e excelentes como vocês, de cuja reforma vocês agora discordam? Quem poderá superar os reformadores valdense em santidade, zelo e paciência? Onde se encontrou algum homem que, por suas qualidades pessoais, tenha superado Lutero? E quem poderá exceder aqueles bispos queimados por causa de Jesus Cristo nos dias da Rainha Maria? Fecha aspas. Williams mesmo respondia dizendo que todos eles eram povo de Deus e excelentes reformadores, cheios de zelo pela verdadeira obra de Deus, mas que o seu trabalho parece agora estar fora do padrão inicial. Ele fazia então a pergunta fundamental: o que torna os reformadores atuais tão certos de estarem imunes a tais erros e limitações de julgamento? Ele dizia que mesmo o povo de Deus mais querido é com frequência triste, lento e indelicado em sua respostas resposta aos apelos e chamados de Cristo. Ele concluiu que os seus próprios irmãos puritanos deveriam ser mais cautelosos ao separar o ortodoxo do herético, a doutrina sã daquela contaminada, uma vez que todos os crentes apresentam uma certa lentidão em relação a isso. Todos os crentes têm ponto cego que poderão ser objeto de maior iluminação. Roger Williams continuou sendo um espinho na carne dos puritanos de Massachusetts. Ele se envolveu
num acirrado e longo debate com John Cotton, seu principal adversário. Embora fosse um homem amável, com muitas características preciosas, conforme observou John Whit, Withrop, Jones foi implacável em seus ataques às arrogantes pretensões e ao zelo equivocado dos seus irmãos puritanos. Com uma visão bastante penetrante, ele percebeu como era difícil alguém enganar-se a si mesmo, achando que havia restaurado completamente a verdadeira igreja. Ele compreendeu o quanto era fácil deixar que tal arrogante, segu, tal arrogante segurança encobrisse objetivos egoístas e justificasse o tratamento maldoso aos adversários. Os protestos feitos por Williams surtiram muito pouco efeito em sua época. Ele foi uma testemunha solitária, rejeitado como um blasfemo, um maçante e um excêntrico. Somente mais tarde, muito depois da sua morte, ele seria reconhecido como um dos pais da liberdade religiosa na América do Norte. Conclusão. Vimos que, a partir do século XVII, o puritanismo desenvolveu-se em duas correntes separadas, um na Inglaterra e outro na América do Norte, cada uma a seu modo. Essas duas correntes tiveram influência sobre o nosso movimento. A influência do puritanismo inglês veio através de homens como os Campbell, que foram alimentados por ela muito antes de irem para a América do Norte. A influência puritana, a influência puritana americana foi exercida a um nível mais fundamental. Em primeiro lugar, estabeleceu uma perspectiva restauracionista logo no princípio da experiência americana, e essa perspectiva modelou as correntes americanas, tanto religiosas como políticas, durante os 3 séculos e meio que se seguiram. Em segundo lugar, o puritanismo estava por trás da ascensão do movimento separatista batista da década de 1750. Como veremos no capítulo seguinte, o movimento separatista batista, com sua forte preocupação pela restauração da Igreja do Novo Testamento, muito contribuiu na preparação do terreno para o rápido crescimento do nosso movimento no início do século XIX. Então, o próximo capítulo vai ser Raízes entre os Batistas. Estão preparados? Se você está gostando da leitura e estudo desse livro, Raiz da Restauração, a gênese histórica do conceito de volta à Bíblia, peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas que se interessam em conhecer, né, a história da igreja. E se ficou alguma dúvida, peço para que você escreva aí para mim. Meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. Se você mora longe, podemos fazer uma videochamada ou um telefonema. Fico aí à disposição, tá bem? Fico muito feliz que você ficou aí até agora, aprendendo, né, um pouco sobre a história da igreja, aprendendo um pouco sobre a igreja de Cristo. E tenho certeza que Deus também ficou muito contente de você ficar aí até agora aprendendo um pouco mais. Muito bem, fiquem com Deus, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.
Amém?